A discussão sobre o tópico 3 do nosso programa, que é denominado Modelos de Determinação da Taxa de Câmbio, envolve dois grandes objetos. O primeiro é uma discussão conceitual e estrutural sobre a natureza do mercado cambial. Feita esta primeira parte, nós podemos avançar para o debate em torno dos modelos de determinação da taxa de câmbio. É importante destacar o plural, porque não existe um único modelo de determinação da taxa de câmbio, mas diferentes modelos que têm diferentes utilidades e trabalham com fundamentos macroeconômicos distintos para compreender este fenômeno. Nós vamos começar, portanto, a apresentação desse primeiro item, que é a estrutura do mercado cambial, lembrando um pouco do que nós vínhamos trabalhando desde o início da nossa disciplina, que é a compreensão da natureza da moeda em suas múltiplas dimensões. É importante perceber que o conceito ou os conceitos que estão associados à nossa taxa de câmbio e os modelos de determinação da taxa de câmbio, ambos envolvem perceber o conjunto de relações que são realizadas entre residentes e não residentes de uma determinada economia. Portanto, os temas centrais dessa disciplina de Economia Internacional 2, eles são, no fundo, temas das finanças internacionais. Aqui no nosso curso, nos nossos cursos Departamento de Economia e Relações Internacionais, nós temos a disciplina de Economia Internacional 1, que grosso modo lida com o comércio internacional. Se vocês tiverem aí o manual do Krugman e Obstfeld na cabeça, é a primeira parte deste manual. Por outro lado, a disciplina de Economia Internacional 2 que nós estamos trata dos temas financeiros. Se nós estamos olhando também, pegando um manual de economia internacional, e o mais utilizado internacionalmente é o manual do Krugman, nós estamos pensando em termos dos capítulos aí da segunda metade do livro, balanço de pagamentos, taxa de câmbio, modelos de determinação de taxa de câmbio, macroeconomia aberta. E, portanto, nós estamos discutindo a moeda no plano internacional, a taxa de câmbio, os fluxos financeiros, como esses fluxos financeiros condicionam o comportamento das economias, as políticas macroeconômicas utilizadas para lidar com o ambiente de economias financeiramente abertas. Se nós pensarmos no tema da moeda, é sempre importante lembrar, como nós vimos ali no tópico anterior, das relações financeiras internacionais, a discussão que o Cohen nos apresenta e outros autores, sobre a noção de que existe uma hierarquia no sistema monetário financeiro internacional, que algumas moedas conseguem exercer plenamente as suas funções, funções essas as principais, no meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, para além do espaço de jurisdição que lhe origina. Em geral, esse espaço está vinculado ao Estado-nação, na sua conformação moderna. Então, é dentro de um determinado território, a partir das organizações e relações sociais estabelecidas, incorporadas por força de lei na figura do Estado, com seus três poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, com seus distintos níveis, governos centrais e governos locais, que se organiza a ossatura institucional da vida social e da vida econômica. Pois bem, no plano monetário não é diferente, e as moedas são o resultado dessas relações, e se dão a partir do quê? Do poder coercitivo, do monopólio de poder que os estados têm e que definem certos padrões monetários. E isso tem validade no espaço doméstico. No plano doméstico também, nós vamos observar que o preço macroeconômico fundamental é a taxa de juros, que é o preço interno da moeda. Não existe uma única taxa de juros, como você sabe, existem várias taxas de juros, mas existe uma primeira taxa, uma policy rate, para usar a expressão em inglês, que é a taxa básica de juros. No Brasil é a Selic. E existem as taxas de mercado. A taxa básica de mercado, a partir do qual os demais contratos acabam tendo por parâmetro, é a taxa do interbancário, é o valor com que um banco empresta dinheiro para outro banco no chamado mercado interbancário. No Brasil é o CDI. Por outro lado, a taxa de câmbio é o quê? É a forma como
a nossa moeda se expressa frente a outras moedas e, portanto, é o preço externo da moeda. Só existe uma taxa de câmbio, só existe um mercado cambial, exatamente porque existem muitas moedas, né, dentro das possibilidades de utilização internacionalmente. E não há nenhuma moeda internacional por força de lei. Não existe um Estado internacional que determine, por força de lei, que os agentes econômicos vão realizar seus contratos comerciais e financeiros com esta ou aquela moeda. Este é o objeto do que nós vimos anteriormente. Agora nós vamos tratar de observar isso no plano, né, dos conceitos, das teorias que envolvem compreender este preço externo da moeda doméstica. Esse sistema, como você sabe, é um sistema hierarquizado que tem o dólar no seu topo. Então, o dólar estadunidense é aquela moeda gerada, criada, originada por um determinado poder do Estado estadunidense, e que, por sua vez, este poder se expressa dentre várias formas na capacidade de emissão da sua própria moeda, que acaba sendo utilizada internacionalmente. Então, o dólar, que é uma moeda nacional, torna-se, nesse sentido, uma moeda de uso internacional. Outras moedas também são utilizadas internacionalmente com uma maior ou menor escala, mas não têm a proeminência do dólar. E outras moedas, como o Cohen nos ensina, sequer conseguem exercer plenamente as suas funções no plano. Se nós olharmos para a função do dólar internacionalmente, a sua participação relativa excede em muito o próprio peso do dólar. Esses são dados recentes de 2018 e 2019, a depender da métrica de um estudo do Bank for International Settlements, publicado agora em junho, que trata da importância do dólar internacionalmente. Então nós vemos aqui a participação da economia dos Estados Unidos no comércio global, nós vemos aqui a participação do PIB dos Estados Unidos no PIB global, né? Então ambas as dimensões abaixo, né, de 15% no caso do comércio e um pouquinho acima de 20% no caso do PIB, e outras dimensões financeiras, empréstimos bancários, estoque de instrumentos de dívida privado e públicos, as transações diárias no mercado cambial, reservas internacionais, os contratos de comércio, os pagamentos internacionais, independentemente da natureza do contrato, pela base do SWIFT, né, que é uma base de transferência internacional eletrônica. Pois bem, nessas várias dimensões, o dólar tem 40%, 50% ou até mais de 60%, às vezes até mais de 80% de cada uma dessas magnitudes. Isso mostra, do ponto de vista dessa nossa apresentação, o que nós vamos explorar, né, ao longo do resto desse tópico é compreender os conceitos básicos associados à taxa de câmbio, olhar para o tamanho e a estrutura dos mercados cambiais, os vários modelos de determinação da taxa de câmbio, compreender que a taxa de câmbio também funciona como uma espécie de insumo para a compreensão de outros fenômenos econômicos. Por exemplo, se eu quero explicar exportações e importações, né, comportamento de variáveis financeiras, a taxa de câmbio vai ser uma variável utilizada naquela regressão, né, se eu estou tentando estimar empiricamente, econometricamente algum fenômeno. E pensar a gestão macroeconômica em economias abertas, o papel da taxa de câmbio, os regimes cambiais, como é que funciona quando o câmbio é fixo, como funciona quando o câmbio é flutuante. Estes serão os temas que nós vamos tratar aqui nesse tópico 3 da nossa disciplina.